Eu, ultimamente, assim, eu acho que eu ando tão aflorado Hum, que às vezes eu vejo alguma coisa, igual você falou aqui, uhum, é, veio na minha cabeça uma memória em específico. hum, Eu tinha alguns amigos que, quando eles começaram a se dar bem na vida, eles morreram. Acidente de carro, acidentes dos diversos que uhum. tinha, moto, ou alguém ia assaltar e matava. Eu, eu tive a minha infância e a minha juventude em Foz do Iguaçu. Uhum. Então, Foz do Iguaçu era uma loucura nos anos 90. E quando os nossos amigos estavam realmente melhorando, aconteceu alguma coisa assim. E muito provavelmente eu devo ter isso no meu subconsciente. Provavelmente, por isso que às vezes a gente não acessa o dinheiro, entendeu? Ainda mais você já trazendo e vindo essa memória para você, tem que Tem ser que limpar, né? trabalhada, tem que limpar, porque você vendo e a gente conversando sobre isso, e você trazendo essa memória, essas lembranças, provavelmente o seu inconsciente associou o dinheiro a alguma morte, né? A prosperidade com alguma Alguma coisa tragédia, ruim, né? com uma tragédia. E aí você acessa isso? Não acessa. Então, essas crenças que as pessoas falam e falam, é verdadeira, só que tem que saber o que é a A crença. sua máquina aqui dentro, o computadorzinho, ele já Isso. digamos assim, é como se fosse um antivírus, né? Não vai prosperar, porque se você prosperar, a Vai gente vai sumir do mapa. sumir do mapa, vai morrer. É, Então, você não. Porque o nosso inconsciente, ele faz o quê? Ele faz você se proteger. Então, o teu inconsciente, né, ele guarda as memórias ali para você aprender, para que não aconteça novamente. Então, ela vai, ou ela escolhe a dor, ou ela escolhe o prazer, mas a gente tem uma tendência a escolher mais pela dor do que pelo prazer. mas essa questão da dor não seria também uma crença nossa? Principalmente para gente que convive muito no sistema cristão. Da dor, não, é É, porque a gente passa pelo, a gente sente a dor. Esse é o mecanismo de proteção, né? Já vem instalado, é a mas programação eu de digo, sobrevivência. a gente querer sempre aprender pela dor, será que não é um gatilho que a gente tem? Porque assim, é difícil a gente querer buscar por si só, a gente tem que sentir a dor para poder ir. Eu acredito que não, Anderson, porque quando você fala em crença, eu vejo muito esse sistema de sobrevivência mesmo, Uhum. né? Que já vem com a gente, aquela dor, o medo, para nos proteger, para não que a gente não vivencie novamente aquilo. Mas nós temos crenças, como a gente falou, de coisas boas, é que a gente tem poucos, porque até o momento atual, na nossa história é de muita dor, muito sofrimento, muito trabalho árduo. Isso que nós estamos trazendo hoje é muito novo. Você sabe por quê? Assim, é uma coisa que você falou agora aí que a gente tem isso é, no nosso ser, né? Digamos assim, Uhum, na nossa caixa preta aqui. Se você pega um cara igual o Donald Trump, hum, ele quebrou, em menos de 10 anos, se eu não me engano, ele já era bilionário novamente. uhum, Você pega um Bill Gates, pega o Steve Jobs, que também foi assim, ele também quebrou, ficou uhum. no zero de repente. A crença dele é uma crença positiva com relação ao dinheiro, que é o Sim, que a gente não tem. isso. Então, assim, é, a- tinha um programa, não sei que canal que era, que pegava um milionário e dava R$ 200 para ele, US$ 200, e Isso, deixava ele. Em um ano ele tinha que fazer fortuna. E geralmente o cara fazia fortuna. isso. A crença Eu não tô dele falando que ia ficar é, bilionário em um ano, mas e ele o, fazia fortuna. isso, e a crença dele é que ele consegue, ele pode, né? Eu tô tocando esse assunto para deixar claro quem tá do outro lado aí, entender que a gente tem que mudar isso por conta Tem, de situações como essa. exato. E uma coisa que você está falando do dinheiro também, é que a gente fala de quando a gente aprende, né? Não tem como desaprender.
E eu falo até por nós. Quando a gente expande a consciência, nós também não conseguimos encolher novamente a Não, consciência, na nossa consciência. Sabe disso? Quanto que você não aprendeu? volta Não mais. volta. Quando você aprende o que que é abundância, como você acessa isso, eu acredito que também seja muito difícil voltar. Principalmente depois que acessa, né? Isso. Talvez o ter a abundância ali, você ficar. Até você conseguir aprender a acessar, você ainda vai ter idas e vindas. A não ser que esse acesso à abundância tenha uma dor, né? É, Aí, mas ó, quando você aprende a acessar, você não consegue não mais consegue. ficar sem. A gente vê por nós. Eu não consigo mais voltar a tirar os É, conhecimentos que a gente tem. a voltar 10 anos atrás, a Não gente não tem, consegue não mais. tem, Não tem como. não tem como, mesmo que você quisesse. Nascer de novo, talvez, não sei, mas não tem como. Então, nesse sentido. E as crianças, elas não são só para o dinheiro. Ela é para tudo, né? Igual como você falou, as mulheres, os homens. Por exemplo, eu estava vendo, eu estava com um olhar esse final de semana, eu estava analisando algumas coisas, né? Que interessante. Eu vi isso em algumas pessoas sobre relacionamentos. Por exemplo, a pessoa não percebe, mas às vezes ela está buscando o amor, mas ela só consegue ser atraído por pessoas que estão indisponíveis no mercado. O que isso quer dizer? Pessoas que já têm um relacionamento, ou estão casados, casadas, e a pessoa não percebe que ele ou ela está escolhendo isso através de uma crença do inconsciente. Está impossibilitando o acesso. Ou você só escolhe mulheres interesseiras, homens que não prestam. E eu sempre falo, você vai para um bar, para um restaurante, sei lá, para uma festa, pode ter de tudo ali. Pode ter mulheres interessantíssimas que não são interesseiras, mas como você tem a crença que só existe mulher interesseira e só isso que você teve na sua vida, e você nem percebe que é através de uma crença do inconsciente, você continua atraindo esse tipo de mulher Ou de homem, né? ou de homem. Ô, Fábio, tá, você tocou num assunto aí que eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu quero modelar para ver se você consegue Hum, explicar pra gente. Um homem e uma mulher se casaram. O pai dela foi infiel com a mãe. O pai dele foi infiel com a mãe. Aí vai descobrindo, o vô era infiel com a avó. E do outro lado também era. Ela casou com essa pessoa. Aí, em um determinado momento, essa pessoa foi infiel com ela. Essa é uma crença que muito provavelmente ela tem guardada na cabeça dela, a mulher, ou o homem, vice-versa também é uhum. verdade. Tem guardado na cabeça, retém aquilo e ele fica esperando que isso aconteça. Ou é o sistema familiar que vai atrair e fazer com que isso aconteça. É Anderson, porque é uma coisa bem não, complicada, né? dá para ser as duas, sabe? Uma não foge da outra, né? Isso que as pessoas ainda não entenderam, que dentro de um sistema de curas não tem uma verdade absoluta, porque cada um é um indivíduo pessoal, único, e nós temos que ver, pode ser isso, pode não ser isso, pode ser familiar. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos as curas em camadas. Nós olhamos primeiro, geralmente, quando você tem problema no relacionamento, você vai olhar para o pai e para a mãe. Você tem que fazer as suas liberações com o seu pai e com a sua mãe. Não tem como. E as pessoas não entenderam isso ainda. Ai, Fabiana, mas por que você quer olhar para o meu pai, para minha mãe, né? E se não é o pai e a mãe, você vai para o vô, para a avó. São as lealdades. E aí também tem a crença, por exemplo, vamos supor que essa menina viu o pai traindo e foi tudo descoberto e tá ali. Ela mesma, ou pela mãe, ou por ela mesma ter visto toda a situação, A lealdade. e pode ter colocado a criança que os homens não prestam. Ó, o meu pai não presta, imagina o resto.